Segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus possa abençoar o seu dia de estudo e vamos vencendo aí no meio dessa confusão toda. Bom, o que eu quero aqui nesse dia? Primeiro, dar um olá oficial para vocês. Nós vamos ter uma revisão rápida sobre termometria, correto? Espero que sejam conceitos que ainda estejam na cabeça de vocês. Bom, termometria, a gente vai ver, tem visto muito na questão da termologia, né, esse estudo de fenômenos que envolvem a questão da temperatura, certo? Termometria métrica seria a ideia de medir, né? Então nós vamos ter várias medições aqui nessa sessão. Nós vimos já alguma coisa referente a escalas termométricas, né, graus Celsius, graus Fahrenheit. E vimos também, começamos a ver a questão de dilatações, né, e coisas do gênero. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é sobre a temperatura. Que seria a temperatura? Temperatura. Bom, nós temos, por exemplo, aí na nossa imagem, um recipiente com alguma substância, certo? Não sabemos qual é o que tem aí dentro, mas a gente consegue perceber as partículas desse material. E vocês percebem que elas têm uma agitação, um grau de agitação, certo? E à medida que eu coloco fogo, ou seja, quando eu aqueço, eu coloco energia nesse material, as partículas elas aumentam a agitação, elas ficam mais agitadas. Então, temperatura nada mais está ligado ao grau de agitação das partículas da matéria. Então, se um objeto estiver mais quente, né, nós vamos ter uma agitação maior das partículas daquele material. E, logicamente, se estiver frio, então vamos imaginar aquelas partículas agitando menos. Não esquecendo, sempre elas estão em agitação, certo? E esse é o ponto em que nós vamos falar sobre o zero absoluto, né? Que é a temperatura que os cientistas estão estudando, já alcançaram, estudando. É uma temperatura baixíssima, mas onde, teoricamente, as partículas da matéria não se agitariam. Mas isso é uma outra situação. Então, tenham isso em mente. Um corpo quente, ele tem as suas partículas apresentando maior agitação. Agora, beleza, isso seria a temperatura. E a questão de energia térmica? Energia térmica. Bom, enquanto a temperatura está intimamente ligada com o grau de agitação, na questão da energia térmica, nós vamos ver, seria a medição da energia cinética dessas partículas. Então, seria a soma cinética. Seria a soma das energias cinéticas, porque elas estão em movimento, né? Então, elas têm energia cinética. Quando nós calculamos isso, quando nós somamos, nós estamos justamente medindo a energia térmica. Enquanto a temperatura ela vê o grau de agitação, se elas estão mais ou menos agitadas, a energia térmica ela mede, ou seja, ela dá um valor exato dessa temperatura ou dessa energia cinética total do corpo ou da substância, correto? Bom, dentro disso nós temos também em contrapartida, né, para brigar com o termo temperatura, o termo calor. Calor é erradamente usado, né? Quando diz, está muito calor. Não, na verdade não está muito calor, está quente, porque calor ele tem uma definição correta, mais abrangente, né?
que viria a ser calor? Nós podemos dizer, já que nós vimos energia térmica, né, na tela anterior, ela é energia em trânsito. Ou seja, é uma energia que está passando de um lugar para o outro, como nós estamos vendo aqui nessa figura. Temos um recipiente com líquido azul, e dá para ver pelo termômetro que está muito quente, porque está vendo a coluna de mercúrio, está vermelha até quase o topo. E temos um líquido verde, né, no recipiente B, que aparentemente está mais frio do que o do A. E dá para ver aqui embaixo, nesse índice, que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Então quer dizer que as partículas no líquido A estão mais agitadas. Quando a gente vai para essa figura do meio, está vendo essa setinha vermelha? Significa que energia térmica está sendo transitada, está sendo repassada do recipiente A para o recipiente B, certo? E aí nós finalizamos com essa última figura aqui, está vendo aqui embaixo o título, o índice dizendo que, perdão, a legenda dizendo que a temperatura de A está igual à temperatura de B. Mas tudo bem, essa parte do meio aqui, e essas setinhas vermelhas são justamente o calor, é justamente essa energia térmica que está transitando do recipiente A para o recipiente B. E esse ponto final aqui é o que nós vamos chamar de equilíbrio térmico. Equilíbrio. Porque essa é a ideia. Nós vamos... Então, quando dois corpos eles vão chegar a uma mesma... Dois ou mais, né, perdão. Chegar a uma mesma temperatura, uma temperatura igual, ou seja, não há mais transferência de calor entre eles, esses objetos ou essas partículas, esses materiais chegaram ao equilíbrio térmico. E sempre é interessante nós identificarmos essa temperatura de equilíbrio, no caso, equilíbrio térmico. Então, essas seriam as 4 definições, né, 4 conceitos interessantes para nós revisarmos na aula de hoje, né? Deixei 3 perguntinhas ali anexas para vocês, então façam isso. Não tem necessidade de vocês copiarem no caderno, dá para vocês responderem tudo pela plataforma no virtual e enviar para mim, tá ok? Então, até!